Olá, Jornal A Tribuna e Tribuna Online para as eleições 2024. Segundo turno da Serra, faltam aí 5 dias para o eleitor serrano ir às urnas e finalmente decidir quem é que vai ser o prefeito pelos próximos 4 anos, a partir de 2025. Hoje a gente está aqui com o cientista político Tomás Tomasi, que já fez algumas lives, alguns podcasts aqui com a gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário final na Serra. Primeiramente, Tomás, a questão de como está a estratégia atual de cada um dos dois candidatos. O que isso demonstra? O feitio de Everson Meirelles subiu um pouco o tom, o Pablo Muribeca ele manteve o mesmo discurso do primeiro turno. Como é que está essa situação? Primeiro, obrigado por mais uma vez uma oportunidade, Eduardo, de estarmos aqui falando do cenário político do Espírito Santo. Vale lembrar que a gente tem sempre brincado que a Serra é o segundo turno do Espírito Santo, é o segundo turno que nós temos que prestar atenção, porque lá, Eduardo, está concentrado a disputa de 2026. Ou seja, o grupo dos republicanos tem em Pablo Muribeca a esperança de ter mais uma prefeitura onde possa desenvolver as suas políticas e o seu potencial político. E, para além disso, o Everson representa o grupo do governo do estado, o grupo de Sérgio Vidigal, o grupo que está no poder no estado do Espírito Santo hoje, né? Essa é a disputa de segundo turno que temos apontada na Serra. Ambos os candidatos fincaram pé nas suas estratégias, né? Está claro, na minha visão, de que o Everson tenta, a campanha de Everson, a estratégia de Everson é colar em Muribeca aquela imagem de um candidato que é despreparado, um candidato que é destemperado, um candidato, um possível prefeito que não vai ter o controle emocional necessário para fazer gestão da cidade. Já ao passo que a campanha do Republicanos tenta colar em Everson um selo de continuidade, sendo que, na verdade, o Everson é um jovem gestor que está iniciando sua trajetória no mundo eleitoral agora e que, em verdade, representa muito mais um novo pensar para a política, né? Então, as campanhas estão se posicionando e fincando o pé nessas duas estratégias. E para o Republicanos, Tomás, ganhar a Prefeitura da Serra significa ter mais uma prefeitura, como você mesmo falou. Na Grande Vitória, Republicanos já tem Vitória e tem Guarapari também. E em Vitória a gente tem esse detalhe novo de que o prefeito Lorenzo Pasolini emendou uma campanha na outra. Ele termina a campanha, a reeleição na Prefeitura de Vitória e já emenda nesse projeto do Pablo Muribeca. Qual que é a importância do Pasolini nessa campanha de Muribeca na Serra? Pois dentro do cenário político, a gente está falando de uma geopolítica, né? A gente está falando de um desenho de posicionamento das peças no tabuleiro político. Dentro do espectro político do estado do Espírito Santo, é importante entender que assumir a posição de prefeito da cidade de Vitória é algo muito importante. Toda a capital ela tem a sua vantagem, a sua importância, tem a sua força. Mas no estado do Espírito Santo, essa força ela é significativa. Vitória é uma cidade com poucos problemas e com uma arrecadação alta. Então ela tem grande capacidade, é uma cidade que tem grande capacidade de impulsionar o nome daquelas pessoas que estão liderando a máquina pública de Vitória. Então, por si só, a gente pode dizer que 2 postos importantes no Espírito Santo são o de governador do estado e de prefeito da cidade de Vitória, da nossa capital. Para além disso, dentro desse jogo de divisão que existe no tabuleiro político, ganhar um outro cenário eleitoral, ganhar um outro território, uma cidade que é grande, forte como o município da Serra, é importante para o desenvolvimento econômico, mas também uma cidade que é a cidade que é a maior em número de habitantes, é fundamental. O Republicano sairia dentro da Grande Vitória muito fortalecido, tendo Guarapari com Rodrigo Borges. O Muribeca, se vier a vencer, fortaleceria também o projeto de Lorenzo Pasolini, e já a capital que está na mão do Republicanos vai fazer toda a diferença nessa disputa. Falando um pouco sobre esses 2 presidentes dos 2 partidos, o Eric Musso, do Republicanos, e o Sérgio Vidigal, do PDT. Dá para a gente falar que os dois, caso seja quem for vencer essa eleição, eles saem fortalecidos para 2026, Eric Musso para tentar talvez um cargo a deputado federal, ou algum outro cargo a nível federal, e também Sérgio Vidigal. Eu sinto um pouco, Tomás, que as pessoas têm esquecido um pouquinho dessa figura do Sérgio Vidigal, que ele está a todo momento na campanha de Everson, apoiando desde o comecinho,
mas pouco tem se falado da importância que ele pode exercer em 2026. Ele pode ser aí um escolhido a dedo pelo governador Renato Casagrande, por exemplo, certo? Concordo com você, acho que essa disputa também aponta esse olhar para outros atores dentro do cenário político. Sérgio Vidigal é um ator experiente, que tem muita capacidade de diálogo com o público, então ele, sem dúvida nenhuma, uma vitória de Everson na Serra faria com que Sérgio Vidigal continuasse fortalecido e preparado para o processo sucessório de 2026. Seja o cargo que for disputar, ele vai estar no jogo, né? Eu acho que a gente dialogou sobre outros atores que saíram fortalecidos dessa eleição em outros momentos, mas dá para dizer que Sérgio Vidigal, com a vitória de Everson, também sairia, para além do governo, né? O governo do Estado também sairia fortalecido com uma vitória do Everson. Já no caso do Republicanos, Eduardo, a gente percebeu o Eric Musso um personagem de bastidores nessa eleição, como articulador político muito habilidoso. Ele foi presidente da Assembleia, foi um ator político importante dentro do cenário do Espírito Santo, e a gente percebe que ele tem sido muito ativo nos bastidores dessa eleição. Eu não tenho dúvida de que uma vitória de Muribeca, além de fortalecer o projeto do Republicanos, fortaleceria o Eric Musso. E a questão do PDT, Tomás, acho que a gente precisa falar que o Everson, no comecinho da campanha, na verdade até durante a pré-campanha, ele pontuava 2%, 3%, 4% nas pesquisas. Eu tenho a percepção que Vidigal, caso o Everson ganhe, ele vai sair ainda maior do que outros atores, porque o Pasolini, ele ganhou no primeiro turno, foi reeleito, mas já se esperava, as pesquisas davam isso como provável, Arnaldinho Borgo a mesma coisa. Agora, Vidigal é diferente. O Everson saiu do patinho feio em todo o Espírito Santo, de menino desconhecido, e ele supostamente, né, caso seja eleito, ele seria o próximo prefeito do maior município da Serra, proporcionalmente. Você não acha que o Vidigal, nesse caso, ele consegue até sair um pouco à frente de outros atores na grande vitória? Sim, eu concordo com você plenamente nesse quesito. Acho que o Sérgio Vidigal, a vitória do Everson, é uma vitória dele, mas também não dá para a gente apagar a importância do governador nesse processo do Everson. Ele foi o lugar onde o governador mais fincou o pé, foi a Serra, e ajudou muito na eleição, na levada de o Everson até o segundo turno, tá, Eduardo? Mas vale dizer que o Everson, no começo da campanha, e sempre o início, a pré-campanha e o início da eleição, as pesquisas apontam muito recall, né? Quais são aqueles personagens que são mais conhecidos, e o público se manifesta a partir daquilo que ele tem informação e conhecimento. O Everson foi durante a campanha conhecendo a rua, abraçando as pessoas, fazendo o natural de todo candidato, e as pessoas foram conhecendo o Everson como ele é e o Everson como o candidato do Sérgio Vidigal. Então isso também fez com que ele fosse aparecendo para o grande público e surpreendeu nas pesquisas, mas se a gente olhar, fizer um retrospecto, a gente percebe que a partir do momento que ele teve mais recall, que ele se tornou mais conhecido, o público fez a tomada de decisão dele também. E Tomás, faltando aí 5 dias para as eleições, hoje, nessa terça-feira, acontecem duas grandes caminhadas na Serra. Uma, do lado do Republicanos, Muribeca, ele vai reunir vários atores políticos, Marcelo Santos, Lorenzo Pasolini, Eric Musso, o prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges. E, do lado do Everson, ele vai reunir o governador Renato Casagrande, vice-governador Ricardo Ferraço e também outros atores políticos. Então a gente vê aí que os movimentos vão se afunilando nesse final. A pergunta é a seguinte: você ainda acredita que há tempo para esse vira-voto? Porque, de acordo com as últimas pesquisas, o republicano Pablo Muribeca continua atrás. Mas há tempo, colocando todos esses atores políticos, colocando muita gente nas ruas, você acha que ainda há tempo desse vira-voto? A percepção que eu tenho, Eduardo, é que a campanha do Muribeca, a campanha do Republicanos, tem o sentimento de que, como as pesquisas não conseguiram testar corretamente o sentimento do primeiro turno, existe uma chance dessa disputa estar muito mais apertada do que as pesquisas que saíram de segundo turno possam apontar. Para além disso, eu acho que a campanha de Everson também está atenta aos movimentos que acontecem nas ruas. 5 dias numa eleição apertada,
uma eternidade. Então eu acredito que todo mundo vai mostrar suas cartas, vai para a rua, vai fazer campanha, e que a eleição ela está se decidindo, o eleitor ele está se decidindo nos últimos dias. Ainda faltam algumas sabatinas, alguns debates que podem definir o roteiro do segundo turno, e se eu pudesse dar uma dica para cada um dos candidatos, eu aproveitaria cada segundo desses 5 dias que faltam para tentar fazer campanha, pedir o voto do eleitor, porque pode ser que a campanha esteja tendendo para um lado ou para o outro, mas a gente não tem certeza. As pesquisas podem apontar, mas a certeza a gente não tem. E nós vimos o que aconteceu no primeiro turno, Exato. né? Que o Dífas estava liderando por uma margem muito considerável e acabou que no final ficou em terceiro lugar, ficou fora do segundo turno. Exatamente. Eu refletindo aqui durante as nossas falas, eu vou cunhar uma outra frase, né? Me parece, a gente citou, né, que o segundo turno da Serra é o segundo turno do Espírito Santo. Eu acho que o segundo turno da Serra também começou a ser a pré-campanha de 2026. Então, é o pré-primeiro turno de 2026, isso que está acontecendo na Serra hoje. Falando sobre 2026, eu queria puxar aqui um pouquinho a figura do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, né? Ele está no União Brasil, não preside o partido, apesar de que houve um movimento, houve uma movimentação para que ele fosse escolhido presidente do União Brasil aqui no Espírito Santo. Eu queria entender, Tomás, o que esse movimento dele com Pablo Muribeca pode representar lá na Serra. Ele é uma grande liderança, teve uma festa recentemente, no final da semana passada, na Assembleia, uma festa da Assembleia, inclusive, do Dia do Servidor, e ele chegou a falar, no futuro não estarei aqui na Assembleia. Então, fica um pouco claro que realmente o projeto dele é alçar voos maiores aí nos próximos anos. Eu acho que Marcelo Santos, no momento, tem 2 pontos de atenção. Um é relacionado ao segundo turno da Serra e ao Pablo Muribeca. E o outro ponto é a eleição da mesa diretora que ocorre em fevereiro de 2025. Então, esses 2 pontos de atenção do Marcelo Santos são importantíssimos para o futuro político dele no que diz respeito a 2026. Também é um político experiente, um ator do cenário político do Espírito Santo que está há muito tempo, que tem sabedoria para mexer as peças do tabuleiro e que eu não tenho dúvida que vai fazer seus movimentos a partir do fim desse segundo turno. E Tomás, como você avalia esse movimento do candidato Pablo Muribeca em colar no Everson a imagem de que ele não é a renovação? Que ele, o próprio Muribeca, se apresenta como renovação, deputado estadual, já foi vereador na cidade. Ele tem essa imagem um pouco midiática, né, de que é o candidato novo e só ele é o candidato novo. Você acredita que isso realmente cola ou não? Olha, eu acredito que as 2 campanhas estão fazendo um trabalho interessante. O Pablo Muribeca se esforçando para colar esse selo de que ele é o candidato da continuidade, mas não dá para você olhar a imagem de um jovem e não dizer que ele muda algum tipo de cenário, né? E eu também acredito que, para além do que a campanha do Republicanos tem feito de tentar colar esse selo, a campanha do PDT tem dado uma boa resposta, que é o fato de afirmar que essa é uma renovação segura, ou seja, está fazendo uma transição mais soft, né? Para um processo que foi de longos períodos de apenas 2 gestores, né? Vale lembrar para o eleitor que a partir de 2025, inevitavelmente, com esse segundo turno, acabou o fim da troca de Sérgio Vidigal e Aldifax Barcelos. Então, assim, essa é uma realidade que ninguém vai conseguir tirar mais. Bom, resposta para tudo isso a gente vai ter daqui a 5 dias, quando o eleitor da Serra vai às urnas e descobrir quem é que vai ser o próximo prefeito. Agora, Tomás, eu queria falar um pouquinho sobre a questão nas câmaras municipais, principalmente aqui na Grande Vitória. Queria que você explicasse aqui para quem está nos assistindo como acontece essa votação. É no primeiro dia de janeiro de 25 que a mesa diretora é escolhida. Isso, é durante a posse do primeiro, aquele vereador ou vereadora que foi a mais bem votada. Por exemplo, em Vitória foi a Carla Coser, a mais bem votada, com mais de 7 mil votos. Então ela vai assumir, vamos usar como exemplo a Câmara de Vitória, ela vai assumir a presidência da sessão, vai abrir a sessão, vai dar posse ao prefeito. Então temos um fato, a Carla Coser, que é a oposição a Lorenzo Pasolini, vai dar posse
ao prefeito Lorenzo Pasolini, que está reeleito, e convoca a eleição para a mesa diretora da casa. Esse é o processo, o rito natural de toda a Câmara de Vereadores, tá? Mas o que tem de legal numa eleição como essa, de um colegiado tão limitado, porque só pode se tornar presidente da Câmara de Vereadores quem é vereador, é que, por exemplo, em Vitória, com os 21 vereadores, todos eles são pretensos candidatos a presidente da casa. Então, essa é uma eleição que tem contornos diferenciados de uma eleição tradicional. Então, para além do colégio eleitoral pequeno, o que acontece é que alguns atores começam a aglutinar força. E essa aglutinação de força é o que começa a movimentar o tabuleiro de cada uma das câmaras de vereadores, né? É isso. Em Vitória, a gente já tem as informações de bastidor que Anderson Góes, do PP, é o favorito para assumir esse posto de presidente da casa nos próximos anos. O PP é um partido da base do prefeito Lorenzo Pasolini e, além de Anderson Góes, mais 2 vereadores estavam mais propensos a disputar, que são 2 vereadores do Republicanos, Davi Ismael e Luiz Emanuel. Os 2 tentaram articular, só que a informação é de que até a oposição vê Anderson Góes como o presidente mais maleável, seria aí uma gestão mais tranquila. Ele não ia ser um ator que poderia, por exemplo, brecar projetos que pudessem ser incômodos à gestão. Então, até a oposição acredita que ele seria um presidente mais maleável, mais tranquilo para fazer o regimento da casa. Então, a informação de que Anderson Góes hoje estaria na frente para conseguir esse posto na Câmara de Vitória. E na Câmara de Vila Velha, Tomás Tomasi, o que a gente tem por lá? Eduardo, na Câmara de Vila Velha, a gente pode dizer que o prefeito Arnaldinho Borgo fez o dever de casa na cidade, se elegeu em primeiro turno e conseguiu criar uma base forte dentro da Câmara de Vila Velha. Para além disso, também teve um crescimento, porque houve uma dilatação da Câmara, do número de vereadores em oposição. O PT fincou pé depois de muitos anos e o PL também fez um número de vereadores interessante para poder representar, para que seja representada uma oposição ao projeto do prefeito Arnaldinho Borgo. Entretanto, eu acredito que a mesa diretora deve ser composta por pessoas que são próximas ao prefeito. Acredito que não há influência do prefeito no processo de eleição da Câmara, mas tenho certeza de que ele terá um aliado como presidente da casa, o que já é, por si só, algo interessante e algo importante para todo mandatário que consegue fazer o dever de casa. Diferente de Vila Velha, também a gente pode fazer uma análise sobre a Câmara da Serra, né, que tem o segundo turno para prefeito. O jogo de xadrez no tabuleiro da Câmara de Vereadores da Serra ele já está acontecendo, mas o que vai ser situação ou oposição, a gente pode definir muito mais a partir do processo eleitoral de segundo turno, né? Você tem alguma novidade sobre a Serra? Tomás, na Serra a gente tem esse aspecto do segundo turno, que é inevitável que os pares esperem para ver quem vai ser o eleito, para ver qual vai ser o movimento a ser tomado. Atualmente o presidente é Saulinho da academia do PDT. Só que a informação de bastidor é que ele sofre certa resistência, até porque já fez o seu mandato, tem gente que gostaria de ser o presidente, e outras pessoas alegam que ele foi um pouco egocêntrico nesse mandato dele, e que a questão dele ter obtido quase 9 mil votos também pesou para isso. Então tem vereador dentro do próprio PDT que queria ser agora o novo presidente. Só que o Saulinho tem a faca e o queijo na mão, tem a preferência do Everson, caso o Everson seja eleito, e do lado do Republicanos tem o Caldeira, que é do Republicanos e naturalmente teria o apoio de Pablo Muribeca caso ele fosse eleito. A gente lembra aqui que as eleições nas câmaras são independentes, o prefeito não participa, mas é natural que ele tenha certo envolvimento nos bastidores para emplacar algum aliado, porque se a Câmara é presidida por um opositor, acaba ficando um pouco complicado para ele. Então tem esses 2 casos, o Everson para o Saulinho, mas o Saulinho tem resistência por trás, e tem o Caldeira que seria o candidato da oposição, que são 2, 3 parlamentares no máximo. Pablo Muribeca teria a minoria, caso ele seja eleito o próximo presidente da Serra. A depender do perfil de cada prefeito, uns influenciam mais no resultado da eleição de uma mesa diretora de Câmara, outros influenciam menos.
O que é importante dizer é que todo prefeito tem que estar atento à eleição de uma Câmara de Vereadores, porque é a Câmara que vota o orçamento, é a Câmara que fiscaliza. Essa independência ela é natural, ela tem que ocorrer, né? Mas o prefeito não pode estar alheio a esse processo. Bom, Tomás, o eleitor da Serra tem 5 dias para decidir. Vai ser aí os 5 dias provavelmente muito fortes de campanha do lado de Muribeca e de Everson. Mas, como você falou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo dos candidatos conseguirem esse voto de quem está indeciso. A gente vai estar aqui, vai acompanhar todas as novidades e vai trazer para o leitor do Jornal A Tribuna e também para todo mundo que segue a gente nos nossos canais. Jornal A Tribuna e Tribuna Online, eleições 2024.